Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 6 coisas que o nefrologista faz antes de encaminhar o paciente para a hemodiálise. Aqueles pacientes que têm doença renal crônica, que estão com piora de função renal, quais são as atitudes, quais são as tarefas, quais são as lições que a gente tem que seguir para que haja uma transição mais lenta para a diálise e para que essa transição seja da melhor forma possível. Meu nome é André Bastos, eu sou médico nefrologista e faço parte desse grupo Informação, Informar, para você ter uma ação que visa preservar a saúde dos rins, tá? Então vamos lá para o vídeo. Gente, a primeira coisa que o nefrologista ele quer é que a indicação de diálise seja postergada, ou seja, que a perda da função renal de um paciente com doença renal crônica seja o mais lentificada possível, para que ele fique mais tempo longe da realização de hemodiálise, tá? Para isso, o que é que o médico vai fazer? Ele vai controlar a pressão do paciente, ele vai controlar o açúcar do paciente, ele vai conversar para o paciente evitar medicações que prejudiquem a função dos rins, como anti-inflamatórios, como alguns antibióticos, tá? Ele vai conversar com o paciente para evitar o uso de contrastes, né? Em que há uma dúvida se o contraste iodado, aquele que faz a tomografia, ele prejudica a função renal. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai controlar uma série de fatores, ou tentar controlar ao máximo esses fatores, para que os rins não sejam ainda mais danificados e que a progressão para a doença renal crônica em estágios mais avançados seja lentificada, seja desacelerada, eu diria assim, tá? Além de o médico evitar essas medicações, de controlar essas patologias que eu falei, ele também vai usar algumas medicações que ajudam a retardar essa piora de função renal, que ajuda a lentificar, tá? Então ele usa losartan, candesartana, enalapril, captopril, ramipril, a depender da doença, as glifosinas, né, medicações novas para o controle do açúcar e da redução da perda de proteína. Então, essa primeira tarefa do nefrologista talvez seja a mais importante, é aquela que ele vai tentar, de fato, deixar o paciente mais longe possível da realização de hemodiálise, tá certo? Nem sempre a gente consegue evitar a progressão da doença renal, mas se você identificar, der para o paciente, né, alguns meses, alguns anos de vida sem a realização de diálise, isso é o que mais importa e é o que vai trazer maior qualidade de vida para o paciente, tá bom? A segunda coisa que o nefrologista faz e vai ficar um pouco repetitivo, mas é controlar a pressão. Por quê? A doença renal piora a hipertensão e quem tem hipertensão piora a doença renal. É um ciclo vicioso, então por isso que eu quis chamar a atenção, tá, sobre a hipertensão. Se um paciente com doença renal ele começa a ter pressão muito alta, 14, 15, 18, 20, ele tem a chance de fazer complicações como derrame, como infarto, como congestão pulmonar. E isso leva ele mais rápido para uma terapia de substituição renal, a diálise peritoneal ou a hemodiálise. Então, controlar a pressão é outra coisa que o médico nefrologista está ali todo o consultório fazendo esforço para que isso aconteça, tá? A terceira coisa que o nefrologista faz é controlar a anemia. Porque quando a doença renal ela vai evoluindo, existe uma perda da produção de um hormônio. O rim não só faz filtração do sangue, não é só uma peneira, ele produz também algumas substâncias, como a eritropoetina, é uma substância que ajuda a combater a anemia. Como o paciente está perdendo função renal, ele começa a ter desenvolvimento de anemia. Então, um dos sintomas de doença renal é o cansaço, a fraqueza, o mal-estar, o desânimo que pode ser provocado pela anemia. Então, o nefrologista, ele tenta ao máximo controlar essa anemia, tá? Às vezes repondo ferro, às vezes repondo esse hormônio, a eritropoetina, a gente dá uma injeção e o paciente, quando melhora da anemia, tem uma qualidade de vida ainda muito melhor, tá certo? A quarta coisa que o nefrologista faz no consultório, antes de indicar uma terapia de substituição renal, como a diálise, é atualizar o cartão vacinal do paciente, tá? Todo paciente que tem doença renal crônica, ele é um paciente imunossuprimido, ou seja, ele tem um sistema imune comprometido, tá? Muito mais vulnerável
quando comparado a uma pessoa que não tem doença renal. Por isso, a gente tem que atualizar o cartão vacinal desses pacientes, principalmente em estágios mais precoces, onde a imunidade não está tão comprometida assim, tá? Então, o médico sempre encaminha, principalmente vacina para hepatite B, tá? O paciente tem indicação vacina para pneumonia, para meningite e para outras doenças, tá? Então, esse paciente deve ser consultado com o seu nefrologista, ele vai indicar quais são as vacinas, e isso varia de cada caso, tá? Tem algumas vacinas que são de vírus vivo atenuado, e aí a depender da situação clínica do paciente, a gente faz a vacina ou a gente não faz a vacina, tá? Mas a atualização do cartão vacinal é muito importante. A quinta coisa que o nefrologista faz no seu consultório é ajustar a dose de medicações, principalmente quando o rim está funcionando menos de 30%, tá? Então, se você tem um antibiótico, se você tem algumas medicações anticonvulsivantes, tá? Se você tem algumas medicações para dor neuropática, esse paciente precisa ajustar a dose dessa medicação, porque o rim faz a filtragem dessas substâncias. Então, se o rim não está funcionando, essas substâncias podem acumular no corpo e trazer intoxicações, tá? Inclusive, intoxicação no sistema nervoso central, o paciente ficar mais sonolento, intoxicação para o fígado e desenvolvimento de insuficiência do fígado, insuficiência hepática. Então, ajustar a dose das medicações, tá? É muito importante em pacientes que vêm desenvolvendo doença renal. E uma sexta coisa importantíssima que um médico nefrologista faz no consultório para um paciente que está piorando a função renal é providenciar um acesso para ele fazer hemodiálise, caso ele esteja ali com 20, 15% do rim funcionando, tá? Isso varia de cada caso. Varia se o paciente ele tem uma evolução mais rápida, se ele perde proteína na urina, se ele tem uma evolução mais lenta. Então aí a gente vai estabelecer o momento certo. E se ele for fazer hemodiálise, a gente vai fazer uma fístula, que é uma cirurgia que a gente faz aqui no braço, onde nós vamos poder puncionar por aqui e o paciente vai evitar passar um catéter central, um catéter que pode ser aqui nas jugulares, tá? No pescoço, aqui nas subclávias ou nos membros inferiores, nas veias femorais, tá certo? Então a preparação para a terapia de substituição renal é muito importante. Se o paciente for fazer diálise peritoneal, o médico vai também preparar, vai ver se tem uma hérnia para corrigir e vai encaminhar no momento certo para que o paciente não entre de forma emergencial, não vá para uma urgência para começar a diálise, porque isso aumenta muito a mortalidade e piora muito a qualidade de vida, tá? Você gostou desse vídeo? Se conhece alguém que tem problema renal, encaminha para ele já mais ou menos ir para a consulta sabendo o que o médico nefrologista provavelmente vai fazer, tá? E obrigado por acompanhar o YouTube, se inscreve se não é inscrito ainda e em breve traremos mais informações sobre saúde dos rins, tá bom? Até a próxima!